A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala novamente é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede, e eu estou aqui para finalizar o capítulo 11 do livro de Juízes. Eu quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior pelo convite, a pastora Luíde Ramos, que é a nossa pastora presidente, por todo o apoio e pela confiança. Que Deus possa abençoar os nossos amados irmãos. Ontem, meus amados irmãos, nós vimos que Jefité tentou resolver na paz, na conversa, no diálogo, enviou mensageiros e explicou tudo o que tinha que ser explicado. Ele mostrou que não invadiu terra, que não roubou terra, que não possuiu terra alguma, e que as terras que agora estão de posse deles foram terras dadas por Deus, e portanto ele queria resolver tudo isso na santa paz. Só que a Bíblia diz que o rei de Amon ignorou esta mensagem, e ignorando esta mensagem, ele então prepara as tropas e vem para a batalha. Vem para a guerra. Então nós chegamos aqui agora no capítulo 11, versículo 29, aonde diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Então aqui, a palavra do Senhor diz que ele foi revestido do Espírito Santo de Deus. E quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, aí, meu irmão, a situação muda. Aí pode vir qualquer tipo de inimigo, porque nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Se eu não tenho o Espírito Santo de Deus para me guiar, para me discernir as coisas corretas, para me mostrar o que pode, o que não pode, o Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que ele habita em nós. Nós temos essa convicção de que nós somos templo e habitação do Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que ele é um Deus, o Espírito Santo é Deus. Nós temos Deus que é Deus, Jesus Cristo que é Deus, e o Espírito Santo que também é Deus. Então, voltando aqui para Jefité, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. E aí, meu querido, ele se enche de Deus e vai guerrear. E aí Deus começou a abençoar a vida de Jefité. E atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. Então Jefité tinha sabedoria. Jefité, ele era, aqui tudo indica, pelo que nós podemos perceber pelos relatos bíblicos e pelas atitudes, uma pessoa até calma. E aí então ele foi capacitado agora por Deus para poder desempenhar uma grande missão. Então ele foi capacitado, ele foi qualificado para tarefas importantes do seu ofício. A Bíblia diz então que ele passa por Gileade e Manassés, ou seja, ele passa pelas províncias mais expostas e em perigo, com o propósito de recrutar tropas e emocionar com sua presença o interesse generalizado na causa nacional. E aí ele volta ao acampamento em Mispá, ele então começa uma marcha contra o inimigo. Então, quando chega aqui, irmãos, acontece uma situação muito importante aqui na vida de Jefité. Acontece um fato de suma importância. Então ele começa, acampamento de Mispá, então ele começa sua marcha contra o inimigo. E aí a Bíblia diz, irmãos, no versículo 30 o seguinte: e Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro,
voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Antes de ir para a guerra, Jefité faz um voto. Antes de começar a guerra, ele fez um voto ao Senhor. E ele fala: se tu me entregares os amonitas na minha mão, aquele que vier ao meu encontro fora das portas da minha casa, quando eu voltar em segurança dos amonitas, pertencerá a ti, e eu oferecerei a ti uma oferta queimada. Ele faz um voto a Deus, ele quer fazer um voto ao Senhor, tranquilo, mas aqui é um voto precipitado. Por que é um voto precipitado? Porque ele fala: aquele que voltar, se eu voltar em paz, se tu me entregares os amonitas na minha mão e eu voltar em paz, aquele que vier ao meu encontro, aquele que vier ao meu encontro, fora das portas da minha casa, quando eu voltar em segurança, eu oferecerei a ti em holocausto. Então aqui ele faz um voto precipitado. Quem é que vai ao encontro de alguém depois que vem de uma guerra? Então, irmãos, olha só o que acontece. Uma ovelha não iria ao encontro de Jefité quando ele chegasse de uma guerra. Com as palavras daquele que sai, mesmo que Jefité não pensasse somente de um homem, ou ainda mais definitivamente de algum de sua casa, ele certamente não poderia pensar em nenhum caso de uma cabeça de gado ou de um de seu rebanho. Sair das portas de sua casa para encontrá-lo é uma expressão que não se aplica a um rebanho ou rebanho expulso do estábulo no momento do seu retorno, ou a qualquer animal que possivelmente saia correndo para encontrá-lo. Então foi um voto precipitado por conta disso, porque esse voto ele está direcionado a uma pessoa. Da forma que Jefité fala, aplica-se apenas aos homens. Ele não prometeu com estas palavras que ofereceria algumas ovelhas que ele poderia apresentar como um holocausto, de acordo com a lei, pois não é e não era uma coisa habitual para as ovelhas sair ao encontro de um general vitorioso que regressava da guerra. Nem ele disse: oferecerei como holocausto que quer que saia das portas de minha casa para me encontrar, mas ele diz: quem sair, eu o oferecerei, para que não haja dúvidas que ele tinha então um ser humano em sua mente. Então esse foi um grande problema. Quando ele chegasse, não ia sair uma ovelhinha correndo feliz em cima dele, não ia sair ali qualquer animal do rebanho. Ao sair ao seu encontro seria um ser humano. Nós sabemos que, por exemplo, um cachorro, né? Um cachorro, geralmente quando você chega em casa, por exemplo, eu aqui na minha casa, eu dei de presente há uns 4 meses atrás, eu dei de presente para o meu filho André uma cadelinha. Ele pedia demais, chorava para ter, e eu acabei comprando então uma cadelinha, uma cachorrinha, e dei para ele. O nome dela é Jade. Então, essa cachorra pertence a ele, ao André. Então, quando o André chega da escola, ela pula em cima dele. Quando o André chega da igreja, ela pula em cima dele. Então, isso é normal. Você que tem o seu cachorro, quando você chega em casa, o seu cachorro pula em cima de você. Ele vai até você, ele vai ao seu encontro. Não foi o caso aqui. Nesse caso aqui, nos animais mais familiarizado ali com a situação, era uma ovelha, era uma cabra, era um bode, que seja, um cabrito, mas nenhum desses iria ao encontro de Jefité quando ele chegasse da guerra, da vitória. Então, Jefité sem dúvida pretendia impor a si mesmo um voto muito difícil, muito difícil. E isso não teria sido o caso se ele estivesse apenas pensando em um animal sacrificado. Mesmo sem qualquer voto, ele teria oferecido não um, mas muitos sacrifícios após obter uma vitória. Versículo 31 fala: aquilo que saindo da porta de minha casa me saía ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto.
Isto evidentemente não aponta para um animal. Por isso poderia ter sido um cão, que sendo impuro era inadequado para ser oferecido, mas para uma pessoa, e parece extremamente como se ele, desde o início, contemplasse um sacrifício humano. Então é bem provável que na criação de Jefité, onde ele foi criado, na sua juventude, na sua infância, tivesse de alguma forma contemplado algum sacrifício humano. Jefité ele foi criado como tinha sido além do Jordão, onde as tribos israelitas, longe do tabernáculo, eram mais frouxas em seus sentimentos religiosos e vivendo ultimamente nas fronteiras de um país pagão, onde tais sacrifícios eram comuns. Não é improvável que ele pode ter sido tão ignorante a ponto de imaginar que uma imolação semelhante seria aceitável a Deus. Sua mente, ocupada com a perspectiva de uma disputa sobre a questão de que o destino de seu país dependia, poderia, através da influência da superstição, considerar a dedicação do objeto mais querido para ele, o mais provável para garantir o sucesso. E ele fala: será do Senhor e lhe oferecerei em holocausto. A adoção da última parte que muitos intérpretes sugerem introduz a alternativa importante que, se fosse uma pessoa, a dedicação seria feita para o serviço do santuário. Se fosse um animal ou coisa apropriada, seria oferecido no altar. Mas ele não fala no altar, ele fala oferecerei em holocausto. Se ele fala oferecerei em holocausto, é bem provável que na mente de Jefité estaria sim um ser humano e não um animal. Então, talvez pela sua criação, onde ele cresceu, era algo comum, mas agora não. Agora ele está em um país diferente, está na liderança do povo de Israel. Então agora ele está aqui, na liderança de Israel, pronto a guerrear. Mas o fato é que ele faz o voto. E é bem provável que o voto que ele faz, na mente dele, esteja uma pessoa, um ser humano. A Bíblia diz então no 32, assim Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Tranquilo, Deus abençoou, Deus deu vitória. Eles os encontrou e ocupou em Aroé, uma cidade na tribo de Gade, sobre Arnon. Uma vitória decisiva coroou as armas de Israel, e a perseguição continuou até Abel, planície dos vinhedos, do sul ao norte, numa extensão de cerca de 100 quilômetros. E o versículo 33 diz: e os feriu com grande mortandade, desde Aroé até chegar a Minite, 20 cidades, até Abel Querami. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. E aí ele consegue a vitória. Depois de procurar assegurar a ajuda do Senhor por esse voto, ele foi contra os amonitas para lutar contra eles, e o Senhor os entregou em suas mãos, de modo que Jefité os feriu em uma grande matança de Aror, conquistado e tomando 20 cidades, e a Abel Querami dos vinhedos. E aí, irmãos, o que acontece? Deus deu vitória, Deus abençoou, Deus deu a graça para Jefité, e Jefité saiu vitorioso. O 34 diz: vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças, e era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. Você observou como que o autor do livro de Juízes deu detalhes no versículo 34? Ele fala com muita clareza: e era ela só, a única, não tinha outro filho e nem filha. Ou seja, a única filha de Jefité, a única, é ela que sai ao encontro de Jefité. Lembrou do voto? Qual foi o voto que ele fez? Aquilo, 31, olha o voto: aquilo que saindo da porta de minha casa
me saí ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Ele faz um voto, e a primeira pessoa que sai é a filha dele. E é a única que ele tem, filha única, a única filha que ele tem. E é ela que sai. Então, ele foi vitorioso. E ele foi saudado como de costume. Isso era um costume, pela alegria de um grupo feminino. A líder era a filha de Jefité. Você lembra? Isso acontecia com muita frequência. A Bíblia diz em 1 Samuel 18, capítulo 18, versículo 6, sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças com adufes, com alegria e com instrumentos de música. Isso era normal. Isso aconteceu também lá em Êxodo. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Então isso era normal. Então a Lídia, que era filha de Jefité, ela sai, obviamente, sem saber de nada, sem saber de voto, sem saber de nada, ela sai para saudar, para recepcionar, para festejar a grande vitória. A Bíblia diz que quando Jefité a viu, ele ficou desesperado. É o que o texto bíblico diz. Ele ficou desesperado. Irmãos, foi uma cena tão terrível que ele rasgou as suas roupas. E ele disse: ah, minha filha, você está partindo meu coração, porque tem de ser você que me vai fazer sofrer. Eu fiz uma promessa a Deus, minha filha. Eu fiz um voto a Deus, minha filha, e eu não posso voltar atrás. Irmãos, isso aqui é muito difícil, irmãos. Muito difícil. Muito complicado. Você faz um voto a Deus e a primeira pessoa que sai é sua filha. A primeira pessoa que sai é a sua filha. E é a única filha. E o que me chama a atenção, irmãos, é a resposta da moça. É a resposta da menina. Ela fala assim: se o Senhor fez uma promessa ao Senhor, Deus, faça de mim o que prometeu. Pois o Senhor Deus deixou que o Senhor se vingasse dos nossos inimigos, os amonitas. Ou seja, uma menina corajosa. É uma menina fiel a Deus, inclusive, porque se você fez um voto, você tem que cumprir, meu pai. Não importa se eu estou incluída no voto, cumpra aquilo que tu falastes a Deus. Não vai voltar atrás, não. Voto é voto. Voto é voto. Então não vai voltar atrás, não, meu pai. Faça o que tu prometestes. Só que eu te peço só uma coisa. Deixa que eu vá com as minhas amigas pelos montes e chore durante 2 meses, porque nunca chegarei a ser mãe. E eu quero chorar a minha virgindade. E o 38 fala: e disse ele: vai. E deixou ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E chorou a sua virgindade pelos montes. E aí, irmãos, ele deixou a sua filha ir. Passou o primeiro mês, passou o segundo mês, acabou o prazo e ela retorna para o seu pai. 39. E sucedeu que ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o varão, e daqui veio o costume em Israel.
que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefité, o gileadita, por 4 dias no ano. O texto, irmãos, diz que ele cumpriu o voto. O texto diz que ele cumpriu o voto. Jefité ofereceu sua filha como holocausto. E aí, meus amados irmãos, ofereceu ou não? A minha Bíblia de aplicação pessoal tem o seguinte comentário. De acordo com as leis de Deus, um voto era uma promessa ao Senhor que não deveria ser quebrada. Conforme está em Números capítulo 30, versículo 1 e 2, e Deuteronômio 23, versículo 21 e 23. Ele valia tanto quanto um contrato por escrito. Muitas pessoas faziam voto nos tempos bíblicos. E o do Jefité foi um voto muito tolo. Ao fazer seu voto, será que Jefité parou para pensar que uma pessoa, não uma ovelha ou uma cabra, poderia vir ao seu encontro? Os estudiosos dividem-se sobre o assunto. Para dizer que ele aprovava o sacrifício humano, alguns usam os seguintes argumentos. Primeiro, ele era de uma região onde o paganismo era comum. Aos seus olhos, isso talvez não parecesse um pecado. 2. Jefité provavelmente não tinha um conhecimento da lei de Deus. Talvez ele fosse ignorante quanto aos mandamentos contra o sacrifício humano. Os que afirmam que Jefité provavelmente não pensou em sacrifício humano apontam outra evidência. Primeiro, como líder de seu povo, estaria familiarizado com as leis de Deus, onde o sacrifício humano era estritamente proibido. Então, ele era líder do povo, como eu disse, ele conhecia o Pentateuco, estava familiarizado com estas leis e sabia sim que era proibido. 2. Nenhum sacerdote teria ajudado Jefité a cumprir o seu voto se a jovem tivesse sido sacrificada. Então, ninguém iria ajudar Jefité. Nenhum sacerdote se atreveria a ajudar Jefité sabendo que era uma proibição. O que quer que Jefité tivesse em mente ao fazer o voto, a questão é, ele sacrificou ou não a sua filha? Alguns pensam que sim, pois seu voto era o de fazer um holocausto. Alguns pensam que não. E oferece esses dois motivos. Primeiro, se a moça tinha que morrer, por que passaria seus 2 últimos meses nas colinas? Segundo, Deus não teria honrado um voto baseado em uma prática maligna. Deus não teria honrado um voto baseado em uma prática maligna. O voto precipitado de Jefité causou-lhe uma dor indescritível. No calor da emoção ou em uma confusão pessoal, é fácil fazermos promessas tolas a Deus. Essas propostas às vezes parecem espirituais quando as realizamos, mas só produzem o sentimento de culpa e frustração. Quando somos forçados a cumpri-las, fazer negócios espirituais causa apenas decepção. Deus não quer que promessas para o futuro, mas obediência hoje. Deus não quer promessas para o futuro, mas Deus quer obediência hoje. Então esse é o comentário, irmãos, aqui da minha Bíblia, aplicação pessoal. Então, tem essas duas vertentes, tem essas duas interpretações. Primeiro é que ele sacrificou e ponto. Ele foi lá, sacrificou e a matou. E o segundo argumento é, ele não fez isso, porque ele conhecia a lei, ele sabia que era proibido. Ele não seria louco de fazer isso. Quando ele fez o voto, e quando saiu a moça, e principalmente sendo filha dele, ele não a matou, porque ele sabia que não poderia sacrificar uma pessoa, porque ele conhecia a lei. E o segundo argumento é que ele ofereceu a sua virgindade.
sacrifício a sua virgindade. Tanto é que ela pede para ficar lá 2 meses. E ela foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Então, ao final de 2 meses, ela volta ao seu pai. Ele fez a ela o voto que ele havia feito e ela não conhecia nenhum homem. Como consequência desse ato de Jefité e sua filha, tornou-se uma ordenança, um costume permanente em Israel. De ano em ano, as filhas de Israel vão elogiar a filha de Jefité, não lamentar, irmãos. Vão elogiar, vão louvar. Se virou um marco. E a cada 4 anos havia esse ato. Havia essa ordenança, era um costume permanente de Israel. Esse foi o voto de Jefté. Espero que vocês tenham conseguido entender e amanhã, se Deus permitir, eu encerro a minha participação comentando do capítulo 12. E aí, logo vamos entrar na história de Sansão. Que Deus abençoe, um forte abraço. E hoje tem tarde da bênção. Se você está me ouvindo agora pela manhã, ainda dá tempo. Tarde da bênção às 15 horas na nossa igreja sede. Um forte abraço, meu irmão. Fique com Deus e que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém.